uma das coisas mais importantes que tem, ou a mais importante que tem, é você modelar o seu subconsciente. Você ensinar o seu subconsciente. Ensinar o subconsciente. Quando você ensina o seu subconsciente, meu irmão, você naturalmente modela o emocional. Modela o emocional. Quer ver um exemplo? Se você é um estudante de medicina, eu conheci, hoje mesmo eu até comentei. Se você é estudante de medicina, tem muita gente que gosta, quer ser médico, mas ainda não tem frieza para abrir o peito de um paciente, a cabeça de um paciente. Vê o dedo tudo arrebentado lá, cara. Ai, no começo é ruim. E depois que ele faz isso várias vezes, ele ensinou o subconsciente e modelou o emocional para aquilo. Para ele já é a mesma coisa que ir lá e que tá normal. Um jogador de futebol, o cara tá jogando na várzea, é bom pra caraca. Aí ele entra num time grande. Na hora que ele entra no estádio, tem 40 mil pessoas esperando lá. E aí? É diferente ou não é? Totalmente, O totalmente. cara que nunca deu palestra, sobe no palco, tem 100, 200, 300, 400 pessoas. O que acontece? O cara fica tremendo, o cara se perde toda a perna, fica bamba tudo. E depois de um tempo, ele faz uma vez, duas, três vezes, quatro. Ou seja, ele ensinou o subconsciente e modelou o emocional. Em tudo na vida é assim. Por exemplo, tem muita gente que eu convido aqui para o Papo de Trader que fala, pô, Herman, eu queria tanto, cara, mas eu não consigo, porque eu não consigo aparecer na live. Eu tenho vergonha. É, Então, o que acontece? O é, cara nunca fez aquilo. Se você pegar os meus vídeos lá de 2020, a mesma coisa que eu faço hoje. Cara, eram vídeos horríveis, cara. Era o Herman tímido. Não era o Herman de hoje, que já tá treinado, que já tá, né, lidar bem com a câmera, com o público, com aquela coisa toda. Quando eu fiz a minha primeira palestra eu acho que eu tava com 17, 18 anos, foi minha primeira palestra. Cara, eu tremia que nem vara verde. Depois eu fui fazendo palestra, fiz palestra já para 1.000 pessoas. E aí? Lindo demais. Hoje, eu subo lá no palco com 100, 200, 300, sei lá quantas pessoas, meu irmão. Tô nem aí. É a mesma coisa que tá comendo a sobremesa depois do almoço. Entende? Por que isso? Porque ensinou o subconsciente e modelou o emocional. Então, aqui no verdade. mercado é a mesma coisa. Por que o cara treme? O cara treme porque não é só porque está o dinheiro dele em risco, também. Mas ele treme porque ele tem medo de errar uma coisa que ele não tem segurança de fazer, porque ele não ensinou o subconsciente e não modelou o emocional. Isso é super, super, super importante. Agora, uma outra coisa importante, além disso, tá? Quais são os exercícios importantes para fazer, para ensinar o subconsciente a modelar o emocional? Extrato vermelho vai te ensinar a ser reativo. Isso é importantíssimo. Reagir ao mercado. Respeitar os parâmetros. Calma que no final eu vou dar uma dica legalzinha para vocês, que funcionou muito para mim. Positivo, que são 10 pontos, negativo, menos 10 pontos, e parâmetro de tempo, 3 horas. Por que isso? Porque isso te ajuda a ensinar o subconsciente a modelar emocional. Quando você está usando um mini contrato, ele é totalmente diferente emocionalmente de 10 minis. Por quê? Você precisa de mérito. Porque isso aqui tem tudo a ver com modelar emocional e ensinar o subconsciente. Quando alguém pede para você R$ 5, o que é R$ 5 para você? R$ 5 para você não é nada. Mas o que é 50 para você? Opa, o que é 100 para você? Opa, o que é 1.000 para você? Verdade. Tem gente que fala o seguinte: Herman, eu nunca teria um carro que você tem. O Herman, eu nunca teria uma Ferrari. Herman, eu nunca teria uma Porsche. Já ouviram falar isso ou não? Vamos lá, chat, fala aí para mim. Mas, Exato, Carlos Fogaça. Alguém já ouviu alguém falar isso ou não? Ah, eu não moraria numa mansão daquela. Para quê? Alguém já ouviu falar isso? Eu não moraria num apartamento daquele. Ah, para quê? Tudo isso? Gastar tudo isso? Alguém já ouviu falar ou não? Isso aí. Escreve aí no chat para mim.
Escreve aí no chat para mim. Galera não quer prêmio, Dani, deles. Já ouviram falar isso ou não? Já sim, né? Já sim. Sabe o que quer dizer isso aí? Já, né? Ó, já sim, ó, já sim. Boa noite, galera. Já sim. Olha lá, já sim. Olha lá. Você já ouviu falar, Luiz, nisso aí? Você já ouviu alguém falando? Ixi, muito, exatamente. Um monte, né? Sabe o que quer dizer isso, galera? Mentalidade da pobreza. Mentalidade da pobreza. A galera não vai chegar em níveis altos, em novos patamares na vida dele. Não vai chegar. Por quê? Porque quando a pessoa é medíocre, escassa, ela não vai chegar. Ter um carro de R$ 1 milhão, para mim, não é a mesma coisa que ter um carro de 50 mil. Essa é a parada. Essa é a conquista de mérito. Se eu tenho um carro de R$ 1 milhão, ele é um carro equivalente a 50, 100 para mim. Percebe? Eu tô falando? Claro que a gente está falando de pessoas aqui, de pessoas bem-sucedidas que podem, e não de pessoas que fazem isso mesmo sem ter dinheiro para se mostrar. É totalmente diferente. Tem gente que esbanja uma coisa que não é. Não é isso que eu tô falando. Certo? O que eu tô falando é pessoas que têm mérito. Exato, espírito escasso. Percebe?